Continuando o parágrafo 13, daquela nota 4, onde ele fala: nós mesmos mostramos na dialética social que estrutura como paranoico o conhecimento humano, nota 4. Aí ele mandou ver a página 114, que a gente viu que corresponde a um artigo chamado A Agressividade em Psicanálise, e agora a gente vai para as páginas 181 e 182, que é de um texto chamado Formulações sobre a Causalidade Psíquica. Vou pegar o pedaço. Do mesmo modo, é grande, não nos demonstra a experiência ao mais singelo olhar que nada separa o eu, o moi, já aí não é o je, é o eu, o ego, com letra maiúscula, de suas formas ideais, ich, ideal, onde Freud recupera seus direitos e que tudo o limita pelo lado do ser que ele representa, uma vez que lhe escapa quase toda a vida do organismo, não só na medida em que ela é desconhecida com a maior normalidade, mas também por ele, eu, não ter que reconhecê-la, a vida do organismo, em sua maior parte. Quanto à psicologia genética, não se esqueçam, a palavra genos, que vai da genética, ela significa tanto a parte que a biologia vem usar da genética, como a família. A palavra genos é família em grego. Tá? Quanto à psicologia genética do eu, os resultados que ela obteve parecem-nos tão mais válidos quanto mais os despojamos de qualquer postulado de integração funcional. Eu mesmo forneci a prova disso através do meu estudo dos fenômenos característicos que chamei de, em itálico, momentos fecundos, fecha o itálico, do delírio. Realizar esse estudo segundo o método fenomenológico que preconizo aqui, levou-me a análises das quais brotou minha concepção do eu, maiúsculo, num progresso que pôde ser acompanhado pelos ouvintes das conferências e aulas que dei ao longo dos anos, tanto na Evolution Psychiatrique, quanto na clínica da faculdade, no Instituto de Psicanálise, e que, apesar de haverem, por obra minha, permanecido inéditas, quer dizer, não foi por ele que foram, na verdade, elas eram gravações, a gente chamava de seminário pirata, os alunos dele gravavam, batiam a máquina e barato. Nem por isso deixaram de promover a expressão fadada a causar impacto, conhecimento paranoico. Então, passou a partir daí a ficar assim. Ao abarcar com essa expressão uma estrutura fundamental desses fenômenos, quais fenômenos? Os fenômenos característicos do que chamei de momentos fecundos do delírio. Pretendi designar, se não sua equivalência, ao menos seu parentesco com uma forma de relação com o mundo em que tem um alcance particularíssimo. Desculpe, não é em que, é que tem um alcance particularíssimo. Trata-se da reação que, reconhecida pelos psiquiatras, foi generalizada para a psicologia sob o nome transitivismo. É o efeito do que se passa, do que vai além.
Essa reação com efeito, embora jamais se elimine por completo do mundo do homem em suas formas mais idealizadas, abre parênteses, nas relações de rivalidade, por exemplo, manifesta-se inicialmente como a matriz da Urbilde, do arquétipo, da ideia ou modelo utilizado como padrão. Urbilde é isso, do eu, ego. Constatamo-la de fato a dominar significativamente a fase primordial em que a criança adquire essa consciência de seu indivíduo, de sua subjetividade como sendo ela e ela mesma, que sua linguagem traduz, vocês sabem, na terceira pessoa, antes de fazê-lo na primeira. Ela não usa o eu ainda. Ela fala a Maria, a Joana, a Daniele, a Joaquina, ou então a Neném, ou o Neném, o Lucas, o Vitor e assim por diante. Quando uma pessoa me procura e ela está numa fase de ter que se separar da criança para ela poder ir trabalhar, eu sempre pergunto, seu filho ou sua filha, como é que ele se chama? Ele já diz a palavra eu ou ele ainda se chama pelo nome dele? Para mim é importantíssimo fazer essa diferença, porque eu, na verdade, vou ter que separar ali uma coisa que é quase que uma coisa que ainda não está separada totalmente, que é essa mãe com essa criança. Recomendo a vocês fazerem o mesmo. Charlotte Bühler. Essa Charlotte Bühler tem uma nota aqui. Sociologist N. Psychologische Studien über das erste Lebensjahr. Liena Fischer, 1927. Vê também Elsa Köhler, Die Persönlichkeit des dreijährigen Kindes, Leipzig, 1926. Para simplificar, vejam a tese de uma dissertação de mestrado da Unicamp de 2018 de uma moça chamada Daniela Borges da Silva Melo. Ela escreveu uma tese que se chama Uso de aparelhos da tela e construção das estruturas lógicas elementares e infralógicas de tempo. Vale mais a pena, a gente simplifica a vida. Bom, Charlotte Bühler, com efeito, para citar apenas, observando o comportamento da criança com seu companheiro de brincadeiras, reconheceu esse transitivismo sob a forma cativante de uma verdadeira captação pela imagem do outro. Olha que interessante. Assim, a criança pode participar num transe completo do tombo do seu colega, ou igualmente lhe imputar, sem que se trate de mentira, ter recebido dele o golpe que lhe aplicou. Porque é a época que todos choram juntos na creche. Se um chora, todos choram. Um bate, mas ele acha que quem bateu foi o amigo. Um morde, mas ele acha que quem mordeu foi o amigo. Eles estão em pleno espelho. É muito engraçada essa fase. Eu tenho pena de quem trabalha na creche. Mas, enfim, é muito interessante essa fase. Deixo de lado a série dos fenômenos que vão da identificação especular à sugestão mimética e à sedução da imponência. Todos eles são incluídos por essa autora. A autora é a alemã, não é a moça Charlotte Bühler. Essa que é a autora.
todos eles incluídos por essa autora na dialética que vai do ciúme, esse ciúme do qual Santo Agostinho já vislumbrava fulgurantemente o valor iniciador, às primeiras formas da simpatia. Simpatia em grego, tanto ela funciona como mais pena de ter pena, como gostar disso, as duas coisas. Daí essa ambivalência. Eles se inscrevem numa ambivalência, ele vai falar primordial, que nos aparece e indico desde logo no espelho. Por isso que um chora igual. Um rio, outro rio igual. Um dá gargalhada, outro dá gargalhada igual. No sentido de que o sujeito se identifica em seu sentimento de si com a imagem do outro e de que a imagem do outro vem cativar nele esse sentimento. Ora, essa reação só se produz sob uma condição, qual seja que a diferença etária entre os parceiros esteja abaixo de um certo limite, o qual, no início da fase estudada, não pôde ultrapassar 1 ano. Às vezes passa um pouquinho, às vezes, enfim, é um momento da vidinha da criança. Já aí se manifesta um traço essencial de imagos. Aí a imago, aí nessa hora, nós já vamos tomar como a psicologia se apropriou. Ela vem lá da etologia, vocês lembram, do bicho, e agora, sim, ela já foi apropriada pela psicologia como imagem ou fantasia carregada de valor afetivo. Os efeitos observáveis de uma forma, no sentido mais amplo, que só pode ser definida em termos de semelhança genérica e que, portanto, implica como primitivo um certo reconhecimento. Sabemos que seus efeitos se manifestam com respeito ao rosto humano desde o 10º dia após o nascimento, isto é, mal surgidas as primeiras reações visuais. Você sabe que o bebê no início não enxerga nada, lá pelos 6 dias é que ele começa a enxergar, aos 10 ele já está vendo. E anteriormente a qualquer outra experiência que não a de uma sucção cega, que é na amamentação. A única coisa que ele vê é aquele negócio que ele chega num seio. Assim, ponto essencial, o primeiro efeito que aparece da imago, mantendo de novo a imago já no ser psicológico, no ser humano, é um efeito de alienação do sujeito, lá do espelho. É no outro que o sujeito se identifica e até se experimenta a princípio. Fenômeno que há de parecer menos surpreendente ao nos lembrarmos das condições fundamentais sociais do Umwelt, ambiente humano, e ao evocarmos a intuição que domina toda a especulação de Hegel. Paro aqui.